A paz de Cristo, o Senhor colocou em meu coração a palavra da mulher samaritana. Está lá em João 4, a partir do versículo 7. A palavra fala assim: Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó? E de que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó e seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. E Deus, né, Jesus foi ministrando em meu coração o seguinte: quantas vezes, né, ele fala conosco sobre o reino de Deus e a gente está preocupado com as coisas terrenas. Principalmente quando a gente está começando a nossa caminhada com Cristo ou quando a gente ainda não é maduro na fé, a gente tem dificuldade de entender o que Jesus está falando. Porque ele fala das coisas do reino e a gente está preocupado com as coisas terrenas. E muitas vezes, até na nossa caminhada com Cristo, a gente faz isso, mesmo que a gente tenha bastante tempo de caminhada, muitas vezes a gente fala: Jesus, eu quero passar na faculdade, eu quero minha promoção, eu quero um cargo melhor no ministério, eu quero isso, eu quero aquilo. E quantas vezes nós fazemos uma oração pedindo: Pai, me abençoa nessa área. Um exemplo, falando: Jesus, eu quero arrumar um emprego. E ele diz assim: e de pregar o evangelho. E a gente fala: Pai, mas não é isso que eu falei, eu preciso de um emprego. Só que nós estamos preocupados com as coisas terrenas, mas ele está preocupado com o reino de Deus. Então muitas coisas que a gente pergunta para ele, muitos questionamentos, a gente não entende. Porque você vê que como Jesus, ele é lindo, maravilhoso. Ele a todo tempo está pensando no reino de Deus. Então por isso que muitas coisas a gente não entende, porque a gente está preocupado com as coisas terrenas. Mas Jesus, ele fala principalmente para a glória dele, para que o nome seja glorificado. Então ele trabalha o tempo todo para o reino de Deus. E a mulher samaritana não entendeu, porque ele falou: se você soubesse quem eu sou, você não pediria, você não estaria aqui falando comigo, mas você sim pediria que eu lhe desse a água da vida, né? E ela fala: mas como pode você me dar água da vida, sendo que nem balde você não tem corda, de onde você vai pegar essa água? Porque ela estava pensando numa água ali terrena, né? As coisas da terra. Ela estava pensando no mundo, naquilo que o mundo pode proporcionar. Então ela está pensando: nossa, que água é essa? Mas Jesus estava falando da água espiritual. Continuando, do 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Aqui só confirma que ela estava pensando realmente na água que a gente toma. Lógico, a gente tem que tomar água que é necessário. Mas Jesus não estava falando dessa água que a gente toma diariamente e logo vai ter sede. Aqui ela até diz assim, ó: me dá dessa água, que aí eu não preciso mais vir ao poço tirar a água mais. Não vou precisar mais vir tirar. Mas Jesus não estava falando dessa água, porque ela teria que continuar sempre buscando essa água no poço. Mas Jesus estava falando da água espiritual. Estava falando dele, ele é a fonte de vida. No 16. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. E Jesus também veio ministrando isso fortemente no meu coração. Que a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro com ele, uma das primeiras coisas que Jesus vem nos confrontando é sobre o nosso pecado, é sobre
aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Ele vem de confronto. Então, todo momento, toda pessoa que se achega a ele verdadeiramente, ele já vem e confronta. Porque ele pergunta, você é casada? E ela diz, não. E aí, ela foi sincera. E realmente ela abriu o coração, porque ela poderia ter falado que é, ou que não, mas ela foi sincera e falou que não era casada. E Jesus falou, realmente, você disse a verdade. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, ele nos liberta, ele confronta. E o confronto de Jesus, quando ele nos pergunta se a gente está pecando ou se a gente está andando no foco da palavra, se a gente está caminhando na fé direitinho, não é para nos apontar ou para nos envergonhar. Ele vai com amor. Ele não fala para ela assim, olha o que você fez, não. Ele é amor. Ele confronta, mas ele é amor, ele é misericórdia. 19. O Senhor deve ser profeta, porque ele falou, né? Você já teve 5 maridos e esse que você tá agora não é seu marido, né? O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte de Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. E você percebe que a partir do momento quando ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele confronta aquilo que estava de errado na vida dela. E automaticamente a preocupação dela já mudou, o olhar, a visão dela já mudou. Porque ela estava preocupada com as coisas terrenas, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nosso foco está em querer fazer a vontade do Pai. Ela pergunta, ela podia ter perguntado, nossa, então quando que eu vou ter um marido, né? Porque quando que eu vou ter um marido de verdade? Sei lá, podia ter feito qualquer pergunta, mas a pergunta dela foi, então aonde é o lugar certo de adorar? Ela teve uma transformação. Ela já estava preocupada com o reino de Deus, ela pergunta, aonde é o lugar certo, aonde devemos adorar? Nossa, ela poderia ter perguntado tantas coisas, mas a preocupação dela foi aonde é o lugar certo para adorar. 22. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Deus está à procura, o Pai está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus, ele é espírito. E nós também temos espírito. Mas ele é espírito, então ele recebe a adoração em espírito. Mas Jesus também veio colocando em meu coração, porque não é só em espírito, ele podia ter colocado Deus procura, ou ele quer ser adorado em espírito, mas também tem em espírito e em verdade. A verdade é Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E a palavra diz que ele busca os verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Então, o Pai só recebe a nossa adoração, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é perfeito, não é porque a gente é o top, mas é por causa de Cristo que está dentro de nós, é por causa de Cristo que já pagou o preço na cruz, que ele recebe a adoração. Então, ele vê Cristo, já viu tudo que Cristo fez por nós, porque ele recebe em espírito e em verdade. Então, é através de Cristo que ele recebe as nossas adorações. Glória a Deus. 25. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse, eu sou o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar. Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que disse tudo o que eu fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?
Então, a partir do momento ali, ela teve aquele encontro, ele falou, e eu sou o Messias. Ele se revelou para ela, ele falou, de fato, eu sou o Messias. Ela deixou a sua vasilha ali mesmo, junto ao poço, e saiu correndo para o povoado pregar, né, sobre Cristo. E ela deixou até aquilo que era necessário para trás. E foi anunciar as boas novas. Mas eu acho tão lindo, porque aquilo que era tão necessário passou a não ser mais necessário. Não do que nós precisamos sim de água, nós precisamos de comida, mas aquilo que muitas vezes a gente tem colocado como primeiro lugar em nossas vidas, como o auge ali. Jesus está falando, amem ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele veio em primeiro lugar em tudo aquilo que, quando ele chega, tudo aquilo que era necessidade, tudo aquilo que era em primeiro lugar em nossa vida passa a ser secundário, porque ele é o primeiro. Até a vasilha de água, que era o mais importante para ela ali naquele momento, ela abandonou. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, aquilo que é o mais importante passa a ser nada, porque Cristo, ele vem, ele preenche todas as lacunas. Glória a Deus. 29. Venham ver um homem que disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, como alguma coisa. Mas o que eu acho muito interessante também aqui, porque Jesus, ele não limitou a mulher samaritana de pregar a palavra dele, porque ele sabia, ele sendo Deus, ele sabia que ela sairia dali para falar dele, para o povoado ali, para o bairro dela, para a cidade dela. E muitas vezes a gente quer limitar as pessoas. Ah, não, você não tem os critérios para falar a palavra. Então não deixe ninguém colocar critérios para você, que você não pode falar de Deus, porque a Bíblia diz, ide pregar o evangelho. Ele não disse assim, lógico, nós temos que viver em retidão, em santidade, procurar cada vez mais estar ali em santidade, fazer aquilo que Deus nos mandou a fazer em obediência. Mas não deixe o mundo, ou a liturgia de que tem que ser feito dessa forma, ou a religião, falar, não, você tem que fazer dessa forma. Não, você precisa seguir esses critérios. Siga os critérios a qual a Bíblia ordena. Amém? Porque eu vou confessar aqui, porque é o seguinte, eu tinha muita... Não era preconceito, mas eu tinha, tipo... Deus quebrou esse paradigma, Jesus veio quebrando esse paradigma na minha mente, porque eu tinha esse critério assim, não, a pessoa precisa casar primeiro para depois levar as boas novas, não, a pessoa precisa primeiro fazer isso, fazer aquilo. Mas não, Jesus sabia a vida dela, e ela foi ali diante de Cristo, ela, né, Jesus confrontou e ela expôs o seu pecado. Ela falou, não, não sou casada, e realmente, ele falou, realmente você não é. E a partir daquele momento ela já saiu para pregar o evangelho, ela não teve tempo de estar ali estudando as escrituras, não que isso não seja bom, porque é muito bom a gente saber do que está falando, ler, estudar as escrituras é maravilhoso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, pare de limitar você, pare de limitar as pessoas, porque a gente acha que Cristo, ele se move através daquilo que a gente considera como humanidade, como mundo, para ser seguido dessa forma, mas Jesus, aquilo que eu falei agora há pouco, ele está preocupado com o reino de Deus. Ele quer que o nome do Pai seja glorificado. Aquilo que a gente acha que tem que ser dessa forma. Mas Jesus, ele faz da forma que ele quiser, porque ele é Deus. 32. Porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Mais uma vez, Jesus estava falando do reino dos céus e eles estavam preocupados com as coisas materiais. Jesus falou assim, voltando no 32. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E eles perguntaram, nossa, será que alguém veio trazer uma marmita para ele? Será que alguém veio trazer uma comida para ele? Porque Jesus estava falando do reino e eles estavam pensando aqui nas coisas do mundo. 34. Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. 36. Os que colhem
já recebem um salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam para a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia, tanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia, o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam e outros realizarão o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. E ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. Então, eles insistiram com Jesus, fique aqui. E Jesus ficou ali por mais 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então, aquela mulher que era descartada ali pela sociedade como, né, por muitos judeus, por muitos, se fosse ver hoje em dia, por nós, né, seria assim: ah, não serve, não tem os critérios para levar a palavra. Foi ali um instrumento de Deus para que as pessoas chegassem ao reino de Deus e ele tivesse salvação. Porque aqui mesmo cita, né, fala que através dela levar a mensagem dizendo que ele era Cristo, as pessoas creram em Jesus. E outros mais chegaram e creram em Jesus, não só porque ela disse, mas sim porque eles próprios ouviram Cristo, dos ouvidos dele, eles mesmos tiveram essa experiência com Cristo. Mas também ela foi um instrumento usado por Cristo para levar a palavra de Deus. Então, creia, porque Deus, ele pensa no reino, ele quer que o nome dele seja glorificado. Então, que o Senhor Jesus ministre ao nosso coração o que ele quer que a gente faça, da maneira que ele quer que a gente faça, e que tudo que a gente for fazer seja para glorificar o nome dele. Amém?